Hoje faz 62 anos. 62 anos desde que os tanques saíram às ruas e João Goulart foi derrubado. E a pergunta que o senso comum nunca faz com profundidade suficiente é essa: o Brasil, durante a ditadura, era para ter ido mais longe ou tinha que ser chancelado por Washington? Porque essa pergunta muda tudo. Se foi chancelado por Washington, e foi, então não foi crise interna, foi reposicionamento geopolítico deliberado de um país dentro da hierarquia do capitalismo mundial. E se era para ter ido mais longe, então a questão não é só porque a ditadura fez, é o que ela impediu que acontecesse. Reformas, soberania, desenvolvimento autônomo. Vamos entender com toda a densidade que esse tema exige. Com marxistas, com social-democratas, com liberais que odeiam a ditadura, com quem pensa diferente, mas chegou à mesma conclusão. 1964 foi um crime político, econômico e civilizatório contra o Brasil. Estamos em mais um podcast Glione. Pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Vamos direto ao ponto que o senso comum brasileiro evita. 1964 não foi crise interna, foi geopolítica pura. O sociólogo Florestan Fernandes, um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, mostrou em A Revolução Burguesa do Brasil que o golpe foi a reação da burguesia brasileira associada ao capital transnacional contra o risco de que reformas estruturais alterassem as relações de produção do país. Mas o historiador americano Phyllis Parker, em O Brasil e a Intervenção Silenciosa, documentou algo que vai além. O governo americano não apenas aprovou o golpe, o preparou. A Operação Broter Sun, navios de guerra americanos posicionados na costa brasileira, prontos para intervir militarmente se necessário, foi a demonstração de que Washington tinha interesse direto no resultado. O embaixador americano Lincoln Gordon coordenou ativamente com os conspiradores militares brasileiros. E o secretário de Estado, Jim Husk, reconheceu imediatamente o governo Castelo Branco, antes que a maioria dos países latino-americanos o fizesse. Lenin, na sua obra O Imperialismo, foi preciso. O capital monopolista usa o Estado, especialmente o Estado americano, para garantir as condições de sua valorização em escala mundial. Foi o capital norte-americano usando o Estado americano para garantir que o Brasil permanecesse na sua órbita. Os Estados Unidos, pessoal, tinham um medo enorme de perder o Brasil para a União Soviética. Isso tudo por causa da Guerra Fria. E tudo tinha que ser chancelado por Washington, porque sem o chancelo americano, os conspiradores militares brasileiros não teriam segurança de que o governo americano não se voltaria contra eles. E com essa permissão dos Estados Unidos, qualquer resistência popular se tornava resistência ao poder imperial. Para entender o golpe, precisamos entender o que estava em jogo. O historiador Jorge Ferreira, em João Goulart, uma biografia, reconstruiu o projeto das reformas de base. A reforma agrária, que ameaçava a estrutura fundiária que o Brasil carregava e carrega desde o século XVI, controle de remessas de lucro de multinacionais que ameaçavam diretamente o capital estrangeiro instalado no país, e a encampação de refinarias que ameaçavam os interesses das grandes petroleiras americanas, reforma universitária que ameaçava o monopólio da classe sobre o ensino superior, o fortalecimento sindical que ameaçava a taxa de exploração da força de trabalho brasileira, política externa independente, o chamado terceiro mundismo, que ameaçava o alinhamento automático com Washington na Guerra Fria, e o economista Celso Portado, que foi ministro do Planejamento de Jango, mostrou em A Fantasia Organizada que o projeto era de desenvolvimento nacional com redistribuição, industrialização que não fosse apenas para crescimento para o capital, mas transformação das condições de vida da maioria. Isso não era comunismo, era social-democracia.
Era o tipo de projeto que a Alemanha Ocidental, Suécia e França implementavam na mesma época. Mas na periferia do capitalismo, Rui Mauro Maurini mostrou na Dialética da Dependência que a social-democracia tem um inimigo a mais. Além da burguesia nacional, tem o capital transnacional que não aceita que economias periféricas retenham o valor que produzem. As reformas de base ameaçavam a transferência de valor do Brasil para o centro do capitalismo mundial. E isso era intolerável para Washington. Tinha que ser chancelado, tinha que ser cancelado, ou o projeto seria destruído. Agora, o golpe como reorganização de classe, nós vamos precisar aí de Nikos Poulantzas. Em Estado, Poder, Socialismo, o Poulantzas mostrou que o Estado capitalista não é monolítico. É um campo de disputa entre frações de classe, onde golpes e contra-revoluções expressam a vitória de uma fração sobre outra. O golpe de 1964 foi a vitória de um bloco específico. A burguesia, associada ao capital transnacional, representou pela Federação das Indústrias de São Paulo, pelo IPES e pelo IBAD, que financiou ativamente a conspiração. O latifúndio, que via na reforma agrária uma ameaça existencial. Setores das Forças Armadas, formados na doutrina americana da Escola das Américas, que via qualquer mobilização popular como uma ameaça comunista. A grande mídia, especialmente o Globo, que apoiou o golpe e depois pediu desculpas 49 anos depois, no editorial de 2013. E, por trás de tudo, o capital estadunidense. Petroleiras, bancos, indústrias, que tinham bilhões investidos no Brasil e não aceitaria reformas que reduzissem seus lucros. O historiador Carlos Pico, em O Grande Irmão, documentou como os Estados Unidos financiaram organizações civis brasileiras para criar a percepção que havia um movimento popular contra Jango. Não havia. Havia golpe de interesse financiado externamente, disfarçado de movimento cívico. O liberal Fernando Henrique Cardoso, que não é marxista, mas é honesto intelectualmente, reconheceu em Autoritarismo e Democratização que o golpe representou a opção da burguesia brasileira pela associação dependente ao capital internacional, em vez do desenvolvimento nacional autônomo. Era uma escolha de classe, com consequências geracionais graves. Agora chegamos à pergunta mais incômoda. Era para ter ido mais longe? O Florestan Fernandes, que foi preso e exilado pela ditadura, colocou essa questão com clareza brutal. As reformas de base de Jango eram reformas dentro do capitalismo. Redistribuição sem alterar a estrutura da propriedade fundamental, social-democracia periférica. E Florestan argumentava que dentro do capitalismo dependente brasileiro, isso seria insuficiente, porque a burguesia brasileira, diferente da burguesia europeia do século XIX, nunca foi capaz de liderar um projeto nacional autônomo. Sempre se associou ao capital estrangeiro. Sempre preferiu explorar internamente a competir externamente. O Mesaros, em paralelo do capital, aprofundaria. Reformas dentro do sistema não superam as contradições estruturais do capitalismo. Eles as deslocam temporariamente. Mas existe um contra-argumento que precisa ser levado a sério. O cientista político Samuel Huntington, um cientista político conservador, liberal, mas analista rigoroso, mostrou que, na sua obra A Ordem Política das Sociedades em Mudança, que processo de modernização acelerada, sem institucionalização política, produzem instabilidade e pode reverter qualquer conquista. O Brasil de 1964 tinha mobilização crescente, mas institucionalização fraca. Sindicatos fortes, mas sistema partidário frágil. Liderança carismática, mas sem organização programática capaz de sustentar um projeto de transformação contra a resistência do capital. O Adam Pressworth, em Capitalismo e Social-Democracia, mostrou que as reformas duráveis exigem compromissos de classe negociados dentro das instituições estáveis. Sem isso, a radicalização convida à reação. A questão é se não devia ir mais longe e se havia condições materiais e políticas para ir mais longe sem provocar a reação de que qualquer forma veio. E a resposta é: não havia. O que havia era um projeto reformista moderado, mesmo assim foi destruído, porque o Washington não aceitava nem o moderado. Depois de 1964, o Brasil não foi apenas vítima do imperialismo
estadunidense. Tornou-se operador regional desse imperialismo. O Rui Mauro Maurini, em Subdesenvolvimento e Revolução, desenvolve- desenvolveu o conceito de subimperialismo. O Brasil, sob a ditadura civil-militar, assumiu o papel de potência regional que projeta dominação entre seus vizinhos, enquanto é dominado pelo centro imperial americano. A Operação Condor, que é a coordenação repressiva entre as ditaduras do Cone Sul, teve o Brasil como participante ativo. Agências de inteligência brasileiras colaboraram com a ditadura chilena, argentina e uruguaia na perseguição e assassinato de exilados políticos. O escritor Nilson Borges, em A Doutrina de Segurança Nacional, documentou como a ideologia militar brasileira pós-64 foi diretamente construída sobre os manuais americanos da Escola das Américas, que exportaram a doutrina de inimigo interno para todo o continente. Já o filósofo Michael Walzer, um liberal de esquerda que não é marxista, mostrou em Guerras Justas e Injustas que a doutrina do inimigo interno viola os princípios mais básicos da ética política. Transforma os cidadãos em inimigos de guerra, aplica lógica de combate a disputas políticas domésticas, suspende os direitos fundamentais de qualquer Estado legítimo que deve garantir. A ditadura brasileira fez tudo isso, exportou a metodologia para os vizinhos. O general Goberido Couto e Silva, o principal teórico da ditadura brasileira, desenvolveu na geopolítica do Brasil uma doutrina que transformou o conceito de segurança nacional. O inimigo deixa de ser externo, passa a ser interno. O estudante que protesta, o sindicalista que faz greve, o camponês que ocupa a terra, o professor que questiona, o pobre que defende os pobres, todos viram ameaças à segurança nacional. A Hannah Arendt, em As Origens do Totalitarismo, mostrou que é exatamente isso que caracteriza o poder totalitário: a transformação da divergência política em crime de Estado, a suspensão da distinção entre adversário político e inimigo existencial. O Boris Fausto, na sua obra História do Brasil, documentou que esse legado permanece vivo nas instituições brasileiras depois da redemocratização, nas corporações policiais militarizadas, na cultura de violação de direitos humanos das periferias, na resistência institucional à responsabilização de crimes de Estado. O jurista Leno Streck mostrou como a Lei de Anistia de 1979, que o Brasil nunca revisou, diferente da Argentina e do Chile, institucionalizou a impunidade de torturadores como fundamento da transição democrática. E um torturador brasileiro foi julgado. O José Afonso da Silva, um constitucionalista que ajudou a redigir a Constituição de 1988, reconheceu que a transição brasileira foi negociada de cima para baixo, sem ruptura institucional com o regime anterior. Os militares saíram, mas com garantias, e com influência residual que o golpismo de 2023 mostrou que ainda existe. Aqui precisamos desmistificar a narrativa que a direita usa para relativizar a ditadura. Mas o Brasil cresceu. O milagre econômico. Sim, claro que ele cresceu. O Brasil, a economia brasileira cresceu às taxas de 10% ao ano entre 1968 a 1973. Mas para que cresceu? O economista Edmar Baixa, que não é marxista, ele cunhou a expressão Belíndia para descrever o Brasil desse período. Um país que tem a riqueza da Bélgica concentrada na mão de poucas pessoas e a pobreza da Índia espalhada pela maioria. O crescimento foi real, a distribuição foi inexistente. A Maria da Conceição Tavares, que é um dos maiores nomes do pensamento econômico brasileiro, mostrou da substituição das importações ao capitalismo financeiro e o que foi que o milagre econômico foi construído sobre três pilares fundamentalmente frágeis: o arroxo salarial, que comprimiu os salários reais para aumentar a taxa de lucro do capital; o endividamento externo, que substituiu poupança interna por dívidas com bancos americanos e europeus; e a industrialização dependente, que modernizou a estrutura produtiva, mas manteve o controle tecnológico estratégico nas mãos do capital estrangeiro. O Celso Furtado chamou isso de modernização conservadora. O país se modernizou materialmente sem transformar as relações sociais, cresceu sem distribuir e industrializou sem soberanizar. E a conta de endividamento veio na crise dos anos 1980,
a conhecida década perdida, quando o Brasil pagou com recessão e hiperinflação o preço de um milagre que nunca foi dos pobres. O Gramsci mostrou que o passado não passa. Ele se sedimenta nas instituições, nas culturas políticas, nos reflexos automáticos das classes dominantes diante da ameaça de transformação. O Brasil de 2026 carrega 1964 em múltiplas camadas. Nas Forças Armadas, que nunca fizeram um processo de responsabilidade que as Forças Armadas argentinas, chilenas e alemãs foram forçadas a fazer. Na cultura jurídica, onde a lei de anistia permanece intocada, como se a impunidade dos torturadores fosse condição da democracia. Na estrutura fundiária, onde a reforma agrária que Jango propunha em 1964 continua irrealizada em 2026. Na dependência tecnológica, onde o Brasil não controla as tecnologias centrais que determinam sua posição na economia mundial. Na subordinação financeira, onde a dívida pública e as taxas de juros continuam transferindo a renda do trabalho para o capital financeiro internacional e para os rentistas. O Walter Benjamin escreveu que a história dos oprimidos é uma história de catástrofes que se acumulam, e o anjo da história olha para trás e vê o acúmulo dos escombros. Os escombros de 1964 ainda estão ali. E 2026 é mais um momento em que o Brasil precisa decidir se vai continuar negociando com esses escombros ou se vai enterrá-los. Então, vamos fechar com toda a clareza que esse aniversário exige. O 31 de março de 1964 definiu três coisas fundamentais. Quem mandava no Estado? Não mais o governo eleito com mandato popular para reformar, mas o bloco formado por militares, burguesia associada e o capital americano. Para quem a economia trabalhava? Não mais um projeto de desenvolvimento nacional com redistribuição, mas crescimento para o capital com arroxo para o trabalho. De que lado o Brasil jogava no mundo? Não com autonomia relativa e terceiro-mundismo, mas com alinhamento automático com Washington e papel de operador regional de repressão anticomunista. Era para ter ido mais longe? Florestan diria: as condições objetivas não permitiam e o projeto era insuficiente de qualquer forma. Celso Furtado diria que o único caminho para o desenvolvimento soberano foi destruído antes de poder provar se funcionaria. O Marini diria que a burguesia brasileira nunca foi capaz de liderar um projeto nacional, preferiu sempre a associação subordinada. Samuel Huntington disse que, sem institucionalização suficiente, qualquer radicalização convida a uma reação contrária. Pressworth diria: as reformas duráveis exigem compromissos de classe que não existiam no Brasil de 1964. E todos, marxistas, social-democratas e liberais honestos, concordam numa coisa: qualquer que fosse o caminho que o Brasil deveria ter tomado em 1964, o golpe bloqueou. Não o mercado, não a história, não o povo, mas foi o capital internacional, transnacional, a burguesia associada e Washington, com tanques, com tortura, com 21 anos de ditadura. E a pergunta que fica é a mesma de sempre: o Brasil superou ou vai superar 1964? Comenta aí. E como a gente sempre diz aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.